Resumindo todos os temas que tratamos aqui nos 3 primeiros blocos deste Guia da Farmácia Séries, que trata da inteligência artificial e da inteligência de dados na farmácia, percebemos que esses 2 assuntos estão interligados. Percebemos que a inteligência artificial só funciona e pode dar os melhores resultados quando a inteligência de dados é aplicada. Para aprofundar um pouco mais sobre o assunto, convidamos o coordenador do Núcleo de Varejo da SPM, professor Ricardo Pastore, que irá explicar melhor como conectar esses 2 universos. Então, professor Pastore, como que a inteligência de dados alimenta e potencializa a inteligência artificial? Como que os dados se tornam essenciais nesse processo? Olha, com o crescimento do uso da inteligência artificial generativa, nós vamos ter uma demanda muito grande de utilização de dados diretamente dos ERPs. Então, mesmo uma pequena rede, uma loja independente, ela tem um sistema de gestão, né? E dentro desse sistema de gestão sempre tem um banco de dados para a área financeira, administrativo financeiro, outra para a gestão de pessoas, outra para a gestão de produtos ou mercadorias, enfim, que é o cadastro de produtos, e o cadastro de clientes, o CRM, né? Então, à medida que eu passo a utilizar a IA generativa, tanto a OpenAI como todos os demais fornecedores, né, eles oferecem as chamadas APIs, que são softwares que permitem a conexão de uma ChatGPT ao banco de dados da empresa. Então, isso elimina uma tarefa, por exemplo, de ter que fazer upload de planilhas ou upload de arquivos, né? Esses arquivos já são alimentados diretamente. Então, nesse exemplo que eu dei no último bloco, um funcionário, por exemplo, de compras, ao chegar de manhã, abrir o seu computador, ele vai entrar já no ambiente, nesse novo ambiente onde constam lá os agentes de inteligência artificial que ele vai utilizar. Então, por exemplo, de cadastro, né? Ele não vai ter que subir uma planilha ou um arquivo informando a atualização cadastral do dia anterior. Com essas APIs, esse agente já se atualiza automaticamente. Então, ele já vai puxar lá, ele pode iniciar a manhã dele perguntando assim: bom dia, apresente os itens cadastrados no dia de ontem. Então, ele vai ver quais os itens que foram cadastrados no dia anterior, né? Ele pode fazer uma revisão, ele pode, a partir daí, pedir que comunique às lojas, pedir um breve manual de treinamento sobre esses produtos, ele pode anunciar. Isso era uma coisa que eu fazia quando eu era comprador, não tinha ainda a newsletter, né? Mas eu mandava informações para as lojas apresentando o produto. É com uma grande satisfação que eu apresento um novo produto cadastrado. Isso eu já fazia na minha época. Hoje dá para fazer um vídeo com isso, né? Com certeza. E motivar a equipe de loja a trabalhar com esses produtos, a expor, a apresentar para os clientes, né? Isso é um pequeno exemplo aí do que pode acontecer. Mas, então, o importante, Kathleen, é que aí sim, é uma demanda para a área técnica, a área de TI nessa hora que viabiliza esse recurso, né, que é a chamada API. Tá? O público leigo como nós, assim, nós temos um pouco... Não é difícil de fazer, mas temos dificuldade. Aquele empreendedor, aquele empresário que trabalha sozinho, está começando, ele pode fazer isso, não é nada difícil, né? Tem vídeos no YouTube que explicam a fazer isso com uma certa facilidade. Mas nas redes já bem estruturadas, né, já existem times técnicos, esse time é capaz, então, de fazer essa integração
entre a IA generativa e o banco de dados da empresa. E de que forma os dados eles podem ajudar a inteligência artificial na previsão de padrões de consumo, por exemplo, Pastore? Já existem modelos, né, os modelos preditivos, que já trazem um algoritmo, né, baseado principalmente no comportamento de compras, na cesta de compras, ou seja, naquilo que aconteceu no passado. Né? Então, a IA generativa, ela pode utilizar esses dados, ou seja, aquilo que aconteceu no passado, e apresentar sugestão de uso no futuro. O uso no futuro é um planejamento, é um plano. Né? Então, eu posso estabelecer as cestas de compra, eu posso oferecer outros tipos de informações para que ela cruze e apresente algumas sugestões, por exemplo, de promoções. Eu posso fazer a comunicação, um vídeo para um determinado grupo de clientes que apresentou um determinado comportamento. Né? Isso é bastante simples de fazer, né? Agora, uma informação que desafia a área de tecnologia são os sentimentos e as emoções. Né? Então, nós sabemos assim, cruzar dados daqueles clientes que entraram, compraram. Enfim, você tem um ticket médio, você tem uma cesta de compra, você tem uma frequência, qual foi a última vez que ele veio, quanto ele gasta. Enfim, você tem todo um histórico de comportamento. Se é um cliente frequente, não é. Você pode cruzar gênero, faixa etária, você vai... Mas o que se valoriza hoje para fidelizar cliente é a boa experiência. E a experiência está muito ligada ao aspecto emocional. Então, o que nós estamos vendo é o início de uma oferta de tecnologia capaz de captar algumas expressões, tá? E transformar isso num comportamento baseado em sentimentos. Tá. Né? Então, deixa eu te dar um exemplo. O cliente entra na loja, ele tem algum impacto emocional. Esse impacto emocional se transforma no sentimento. Então, ele para na frente de uma gôndola para pegar um produto. Está faltando esse produto? Ele tem uma emoção. Né? Ele fala, puxa, está faltando esse produto, o que eu faço? Né? Então, ele pode esboçar um sentimento de frustração, ele pode ficar furioso, ter raiva. Né? Então, esse tipo de informação é difícil transformar em dado. Tá? Porque, assim, hoje em dia, o que existe são algumas métricas. O principal indicador é o NPS. Né? Só que o NPS ele mede depois que a coisa aconteceu. Então, toda vez que a gente vai em certas redes aqui, eu recebo depois um e-mail pedindo para eu fazer uma avaliação da minha experiência. Né? E ali eu vou poder marcar xizinho, vou responder rapidamente, né, algumas informações que são solicitadas, isso volta para o banco de dados, é analisado, tá? E a minha experiência é avaliada dentro de um critério que o NPS utiliza. O NPS, por exemplo, é um indicador que diz que quando o cliente dá nota 9 ou 10, ele é um promotor. Eu vou espalhar para todo mundo que aquela farmácia atende muito bem. Se eu dou nota abaixo, de 8 para baixo, de 8 até 6, eu sou neutro. Tá. Eu não vou falar nem bem, né? Tá na média, né? Tá normal, vai. Mas de 6 para baixo é provável que eu fale mal. Eu vou me tornar um detrator. Tá. Né?
Eu vou falar, ih, Kathleen, não vai lá que é perda de tempo, sempre falta produto, o pessoal atende mal. Eu vou falar alguma coisa ruim daquela experiência, né? Então, hoje em dia, nós dependemos de uma avaliação enviada no pós-venda. Por mais ágil que seja essa ferramenta, muitas vezes a gente vê isso no celular. Tudo que for feito pelo celular é mais ágil, né? E o cliente pode responder. Outras redes utilizam aquele painelzinho no caixa onde você marca o rostinho de feliz, mais ou menos, né? É um jeito de captar também a avaliação da experiência. Então, todos esses dados alimentam o banco de dados, são cruzados, tá? E apresentam algum tipo de relatório. A novidade é a seguinte, que se eu sou gestor de uma farmácia e eu percebo que a avaliação dos clientes não está boa, ou pelo menos não está excelente, está boa, mas não está excelente, eu posso utilizar a inteligência artificial para me dar ideias, né, sobre o que eu posso fazer para melhorar aquela situação, né, melhorar esses indicadores. E a inteligência artificial generativa é muito boa para isso, né? Então, ela vai sugerir uma série de ações que, se bem implementadas, eu vou, né, resolver... Melhorar essa nota aí, né? Melhorar minha nota. E muitas redes associam também o pagamento de um bônus a esse indicador. Ou seja, eu e minha equipe vamos ter no final do mês ainda um dinheirinho a mais por ter melhorado. Uma motivação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E para finalizar, Pastore, quais são os principais desafios que as farmácias enfrentam nessa integração de dados e da inteligência artificial e o que elas podem fazer para vencer esses desafios aí pela sua experiência? Olha, Kathleen, esse é um tema importante, tão importante que gerou pesquisas, né? Tanto lá fora como aqui, inclusive na comunidade que eu criei, que é a Retail Power Academy, uma comunidade no WhatsApp com mais de 300 especialistas só de varejo, né? Inclusive tem um grupo dentro dessa comunidade só para farmácias. É um grupo bem dinâmico. Então, essa pergunta é aquela famosa pergunta de $1 milhão, né? E, por incrível que pareça, as pesquisas que eu vi até o momento informam que a principal barreira é a cultura, né? Há uma cultura ainda de deixar para depois, ou de duvidar das capacidades da IA generativa. Existe uma cultura, em geral, de resistência ao que é novo, né? Então, parece que os gestores... Ainda zona de conforto, né? Exatamente, né? Não mexe com isso, deixa para depois, deixa a coisa caminhar, se consolidar. Aí, depois que ela tiver redondinha... Ou a operação está funcionando assim, eu não precisei até agora, não vamos mexer com isso, né? É verdade, esse é outra fala muito comum, né? Mas quem aprende desde o começo vai desenvolvendo uma habilidade e vai chegar na frente daqueles que vão deixar para depois. A verdade é essa, né? Então, quanto mais rápido a gente entrar, melhor, mais aprende. Uma vantagem competitiva, né, Pastore? É uma vantagem competitiva, pode ter certeza. Encerrando aqui esses 4 episódios, eu queria que você fizesse esse encerramento aqui do Guia da Farmácia Séries, que tratou da inteligência de dados e inteligência artificial. Queria que você mostrasse de uma forma breve aí quais são as contribuições que esses 2 conceitos podem trazer para a farmácia e por que não fugir deles, não ter receio de começar. Bom, em primeiro lugar, que o varejo é uma das atividades mais beneficiadas com esse momento, porque gera dado a todo instante, né? Desde o momento que a farmácia abre, você já está começando a gerar dados.
Então, esses dados valem muito, tem muita gente que está disposta a pagar por isso, você sabe, né? Há aqueles institutos, aquelas empresas que fazem a leitura do sellout e dão em troca relatórios, análises, né? Enfim, as empresas que trabalham os próprios dados são as empresas que são proprietárias da própria análise, né? Você não vai ter que comprar análise de alguém para saber o que está acontecendo. Você vai produzir as métricas, né, do seu próprio negócio e vai conhecer profundamente o comportamento do seu cliente. Então, isso vai ser útil para você e você vai poder até utilizar essas informações com seus parceiros comerciais, com fornecedores, distribuidores, com empresas de inteligência de mercado. Então, você vai ter uma moeda de troca muito importante, tá? Então, assim como as empresas no passado desenvolveram proficiência, se especializaram no negócio de farmácia, né? Então, o farmacêutico aprendeu a ser um comerciante, um varejista, ele aprendeu a ser um gestor, ele aprendeu a formar equipes, ele aprendeu sobre design de loja, exposição de produto, tudo isso ele aprendeu ao longo do tempo. Agora é hora de aprender a ser um gestor de dados, né? Porque isso é uma coisa essencial para o negócio e é uma coisa que dá dinheiro. Com certeza. E, Pastore, você está com um canal aí para aprofundar esses assuntos, né? Conta mais para a gente, deixa o seu convite aí para os nossos ouvintes participarem também. Pois é, Cátia, essa comunidade se reúne toda semana, são 2, 3 reuniões por semana. Essas reuniões são gravadas e são colocadas à disposição do público no meu canal no YouTube, @Ricardo Pastore. Então, lá você vai encontrar diversos vídeos, cada vídeo com uma apresentação de uma tecnologia, apresentação de uma empresa. Normalmente, nós temos os CEOs das empresas apresentando as suas soluções. Então, eu convido todos a conhecerem, a ouvirem, né, essas reuniões enquanto estão fazendo suas atividades, estão, de repente, andando na esteira, passeando no parque, aquele momento que você tem só para você, ouçam, porque são muito ricos esses vídeos e o momento que nós estamos pede isso, né? Pede conhecimento. Perfeito, professor Pastore. Então, a gente encerra aqui com esse convite para você que assistiu todos os episódios aqui do Guia da Farmácia Séries. Acessem o @Ricardo Pastore para aprofundar ainda mais os conhecimentos e acompanhem aqui o nosso Guia da Farmácia Séries, que trará aí uma série de novos temas que visam resolver as principais dores aí do varejo farmacêutico. Até o próximo episódio. Até lá.